Controle motor. Eu acho que toda a gente que aqui está consegue fazer este exercício, correto? Eu não. De facto, é importante. Isto faz-nos lembrar uma questão importante e um estudo que foi realizado em 2022 na Universidade do Rio de Janeiro, em que evidenciou que o controle motor, o equilíbrio numa perna só, está relacionado com todas as causas de morte a partir dos 50 anos e mais além. Agora, eu vou lançar aqui um desafio para todos vocês. Vamos todos testar o vosso risco de morte. Pode ser? Levante-se, por favor. E vamos todos, durante 10 segundos, tentar equilibrar numa perna só. Podem escolher a vossa perna de eleição. Quando eu contar até 3, vocês vão fazer o exercício, certo? 1, 3. Está quase, está quase. Mais meia horinha, por favor. Podem baixar. Muito bem. Toda a gente cumpriu os 10 segundos, certo? Claro que sim. Porque quem não completou os 10 segundos está um pouco mais perto da morte. Ora, isso de facto é importante, porque aqui falamos de um controle motor inconsciente. Temos a tendência para pensar no controle motor consciente, mas de facto muito desta gestão é inconsciente. Há todo um controle motor associado a esta gestão que acabaram de fazer agora, neste momento. Ora, existem aqui várias estruturas que estão relacionadas com este controle, com aquilo que fizeram a nível central, mas vou destacar aqui algumas particularmente importantes relacionadas com o sistema límbico, o hipotálamo, o tronco encefálico superior e inferior e a medula. Ora, aqui, ao longo deste congresso, falou-se muito de dor. E, de facto, há aqui algum elemento com um paralelismo, que é com o sistema noradrenérgico descendente. As mesmas estruturas que participaram ativamente no vosso controle também participam ativamente na modulação da dor. Ora, isso é, de facto, importante porque essa gestão de controle motor está muito associado com o quê? Com padrões motores. Quase tudo tem tendência para se repetir. E todos vocês têm os vossos padrões rítmicos. Quase sempre vocês cruzam a perna do mesmo lado. Quase sempre, quando cruzam a mão, há uma mão dominante que sobrepõe-se à outra. Isso não é inocente, faz parte de padrões motores. E, normalmente, esses sistemas que vão modular, nomeadamente locos cerúleos, a PAG, os núcleos de RAF, eles vão fazer uma modulação também autonómica, principalmente nesses padrões motores associados ao autónomo. Ora, isso é importante porque sempre que nós caminhamos, corremos, existe aqui toda uma atividade neural que vai regular isso mesmo. E na medula, muitas vezes temos tendência a pensar que é algo muito básico, mas existe toda uma atividade de regulação tremenda e que tem um efeito modulatório no movimento e também na dor. Ora, tudo na vida funciona por padrões. Todo movimento está associado, está relacionado com padrões. Ora, isto é importante porque quando pensamos nos mesmos sistemas que vão modular o padrão, vão modular, por exemplo, o tónus muscular. Neste momento vocês não caem da cadeira porque existe toda uma atividade que está a regular isso mesmo. Ora, aqui, por exemplo, quando falamos dessa rede neural automática, por exemplo, tem aqui um impacto muito grande em que é na gestão da dor logo no recém-nascido. Mal a criança nasce, tem logo uma rede neuronal que vai controlar o sistema reflexo e esse mesmo sistema reflexo vai controlar a dor ao nível da lâmina 1 da medula, mas também ao nível da PAG. Ora, aqui há uma pessoa que eu admiro bastante e que, de facto, quero fazer aqui uma menção, em que ele tem uma frase que para mim é muito cara, em que situações extremas ou em condições patológicas, stress, fadiga ou lesões estruturais, como foi falado anteriormente, esses reflexos tendem-se a sobrepor.
Muitas vezes negligencia-se essa atividade reflexa, mas ela está presente e em situações de stress e dor, ela está realmente muito, muito presente. Ora, sempre que nos magoamos, sempre que nos lesionamos, imagina uma dor num pé, automaticamente a perna que foi afetada levanta. E pensamos normalmente na perna que foi lesionada. O que é que acontece à outra? Sustenta. E é um reflexo igualmente muito ativo e participativo. E essa gestão acontece ao nível modular. Só depois é que chega lá acima para perceber o que é que se passou. Mas há uma reação imediata que o córtex nem sequer processou ou pensou o que é que iria fazer. Ora, existem alguns estudos interessantíssimos relacionados, por exemplo, com a adaptação. Por exemplo, uma experiência que realizaram da Cecilia Neish, em que, por exemplo, geraram uma dor no membro superior e o que é que aconteceu aos músculos agonistas do movimento? Foram inibidos. E quem é que os compensou? Ou quem é que aumentou a atividade? Foram os antagonistas. Existe aqui uma compensação dos músculos antagonistas. Outro estudo muito interessante de Salomoni e de Paul Hodge, por exemplo, geraram aqui um efeito de dor no deltoide anterior, por exemplo, e essa dor com movimentos repetidos. Após tirar a dor, o que é que aconteceu? Existiu aqui uma compensação dos músculos sinérgicos. Isto é, o movimento realizou-se da mesma forma, o movimento foi exatamente o mesmo, mas qual foi a diferença? O músculo que foi estimulado, ou neste caso inibido pela dor, deixou de funcionar e quem é que entrou? Entrou os outros músculos para compensar, com exatamente o mesmo movimento. Portanto, o mesmo movimento, mas quem compensou foram outros músculos. E levanta aqui uma questão. Muitas vezes, quando existe dor, será que nós estamos a ver no sítio certo? Obviamente aqui existe uma rede e sempre que nós fazemos este movimento, esta compensação, esta rede de compensação é realmente muito complexa. Existem aqui estes centros centrais do movimento que geram padrões de movimento automático e essa compensação, grande parte, dá-se nesta rede neuronal. E muitas vezes falamos de cadeias musculares, cadeias faciais, por que não falar de cadeias neurais, reflexas eventualmente? Obviamente aqui há alguns padrões interessantes e eu particularmente amo e adoro a capoeira, que é vossa, e que é uma arte também de guerra. Mas aqui, por exemplo, quando falamos de uma ação que é luta e fuga, por exemplo, aqui vemos o sistema de luta e fuga de forma evidente e gracioso e harmonioso. No entanto, muitos de nós, muitas vezes, estamos em modo luta e fuga. E o que é que acontece no modo luta e fuga? Vemos, por exemplo, aqui um esquema que eu adoro, em que evidencia a relação, por exemplo, neuronal, do sistema luta e fuga, em que a PAC está superativa, o hipotálamo e todo o tronco encefálico. E acontece o quê? Vai existir um efeito de analgesia, um aumento da atividade simpática e também um aumento da atividade motora, sendo que nós temos diferentes níveis corticais que estão a ser ativados. No entanto, quando existe situações de dor prolongada, muitas vezes nós passamos da luta e fuga para a imobilização tónica, congelamento. Eu não me mexo. Obviamente, isto também é um mecanismo extremo de defesa que nós encontramos muitas vezes nos nossos pacientes. O que é que acontece numa situação destas? Acontece também o que é analgesia, neste caso opioide. Só que vai existir uma inibição simpática e uma inibição motora. No entanto, nas duas situações extremas acontece aqui uma situação curiosa. O aumento do tónus muscular está evidente. Existe sempre um aumento do tónus muscular reflexo. E está associado principalmente com os músculos profundos, que são normalmente aqueles que aumentam o tónus e nos defendem. Isso é particularmente importante. Ora, quando falamos desta atividade simpática reflexa, associada ao sistema nervoso autónomo, temos que pensar aqui na atividade nervosa simpática muscular, que normalmente é quem garante parte do nosso tónus muscular. E também está envolvido na modulação visceral, mas também muscular. E aqui uma parte interessante, e agora faço aqui vou dar aqui um elogio tremendo. Eu entrei e comecei a aprofundar a minha abordagem autonómica graças a um estudo realizado em parceria com a Universidade de São Paulo e com Heidelberg, em que evidenciaram, por exemplo, a relação do sistema nervoso autónomo na modulação da junção neuromuscular, a ligação do nervo com o músculo. E evidenciaram realmente essa ligação simpática e que quando nós nos movemos, essa saúde da junção neuromuscular depende grandemente da atividade simpática.
Sem essa inervação paralela, o músculo não funciona da mesma forma. E, de alguma forma, esta relação da força está intimamente ligada com essa ligação da inervação simpática com o músculo. Não só na parte cardíaca, mas realmente no músculo esquelético. Ora, essa ligação vai inervar não só a junção neuromuscular, mas o próprio músculo em si. Todo esse controle está associado. E que faz-nos pensar, por exemplo, ao nível da sarcopenia. A doutora Aline falou de quem não come, come-se, é o canibalismo. Aqui a sarcopenia também está relacionada com esta disfunção autonómica também. Mas podemos ter também, eventualmente, o extremo. Poderá estar, eventualmente, relacionado com situações diferentes. Porque pessoas mais magras têm mais força que outras. Porque parte da força está associada com, exatamente, esta capacidade de disponibilidade de força. Não sei se conhecem este senhor, é o faxineiro de serviço. Normalmente, se não conhecerem, devem procurar nas redes sociais, é no mínimo curioso. Agora, quando existe a dor crónica, por exemplo, existe aqui toda uma influência ao nível da vascularização e a vasoconstrição também, a ativação muscular e a proprioceção. Existem aqui alguns dados interessantes. Por exemplo, até há pouco tempo não se pensava que existia uma inervação do fuso neuromuscular. E quando falamos de fuso neuromuscular, pensamos no sistema proprioceptivo de controle motor mais básico. E esta relação de controle de propriocepção existe também, por exemplo, no fuso neuromuscular como um receptor de dor. Aquele sistema que nos regula parte do movimento também, aparentemente, é um sistema de nocicepção. Ele vai perceber a dor. E faz-nos, de facto, pensar como é que poderá estar relacionado esta questão do controle motor. O principal sistema de controlação, controle motor efetivo, está também a receber dor. No entanto, em situações de dor crónica, vai existir o quê? Com a dor prolongada vai haver uma inibição simpática. Inerentemente, vai existir a sarcopenia e o déficit de controle motor. Agora, aqui também uma questão, voltamos a falar de um nervo muito importante, que é o nosso nervo vago, e ele vai ter aqui uma relação com quem? Com a formação reticular e o locus coeruleus, que vão influenciar grandemente a dor e também a atividade muscular. E aqui vemos, por exemplo, a atividade muscular reflexa e também a pele. Ora, quando falamos de vago, nós temos aqui os diferentes núcleos, e há um núcleo aqui que eu gostava de ressalvar, que é o núcleo trigeminal espinal, que é normalmente o núcleo do trigêmeo relacionado com a dor, que partilha com o vago. Portanto, o mesmo núcleo do vago também está relacionado com o trigêmeo. Ora, esta questão é importante porque quando falamos do trigêmeo, nós temos falado do papel de proprioceção do trigêmeo. O nervo trigêmeo tem um impacto tremendo. Quem trabalha com odontologia, normalmente, se houver aqui uma ablação do nervo trigêmeo, nós perdemos controle motor. O núcleo motor e o espinal, ele desce ao longo da medula e vai influenciar toda aquela atividade neuronal que eu falei anteriormente. E vai influenciar também a dor. Portanto, os mesmos núcleos vão influenciar a dor, vão influenciar o controle motor. Agora volto aqui a lançar o desafio. Será que o controle motor está relacionado e a dor com o risco de morte? Não vou pedir outra vez para vocês fazerem o mesmo teste. Isso era só para meter pressão. Mas quando existe pressão, e aqui o Neymar deve estar com uma pressão muito grande devido às lesões, portanto, sem ofender ninguém, claro. A questão é que quando estamos com muita pressão, o que é que vai acontecer? Aqui a atividade muscular simpática vai aumentar. E a pele também. É um dos indicadores, por exemplo, de stress. Reflete-se imediatamente, por exemplo, a nível do sistema nervoso autónomo. E também, quando estamos com muito stress, além de avaliarmos a dor pela condutância da pele, a condução elétrica da pele, também vemos o stress, por si só. Stress e dor, a relação íntima que existe entre eles. Então nós precisamos fazer uma neuromodulação. Temos vindo a falar sobre neuromodulação, em particular do sistema nervoso autónomo, que é normalmente o elefante na sala que ninguém o vê, mas ele lá está. Então, existem várias formas de neuromodulação, temos vindo a falar ao longo deste período, de vários artigos dessa modulação, e os benefícios da neuromodulação, e são diversos. Obviamente, aqui nós temos que pensar, por exemplo, nas microcorrentes. É que a mesma linguagem do sistema nervoso autónomo, e, por exemplo, aqui, a nível de funcionalidade da fibra muscular, tem um efeito de normalização e de optimização, por exemplo, da mitocôndria.
E isso passa-se também, por exemplo, ao nível da gordura, das células de gordura, também optimiza a sua função. E muitas vezes a perda de peso está condicionada a essa modulação também. Então as microcorrentes conseguem melhorar a funcionalidade da célula, mas também, por exemplo, conseguem ter um efeito muito efetivo ao nível da dor. De facto, as microcorrentes conseguem ter esse efeito analgésico. Só que existe aqui, de facto, um problema. O sistema é global. O que é que vai acontecer? Aqui, quando tratamos só a parte local. Só que o sistema é um todo. Quando damos, por exemplo, um estímulo no tibial anterior, o corpo todo vai reagir. Todo. Só que de forma diferente. Eu dou um estímulo no tibial anterior, mas vai-se refletir bioeletricamente num ombro. Ou na cabeça. Então, como o sistema é global, eu preciso de abordagens globais. E, como clínico, eu precisava dessa abordagem global. E temos aqui as microcorrentes NESA, as quais eu utilizo para fazer essa neuromodulação. No entanto, e percebendo como é que o sistema nervoso deve ser modulado, normalmente essa modulação é mais efetiva quando é feita de forma irregular. O sistema funciona por padrões e sempre que nós damos movimentos ou estímulos padronizados, ele acomoda-se. Então, ele precisa de variabilidade de estímulo. Então, vou-vos dar aqui um exemplo, quem já viu, das microcorrentes NESA. Como é que elas, e isto foi a forma que me convenceu a comprar NESA para trabalhar, elas vão variando o padrão. O padrão está sempre a alterar. Logo, a adaptação o sistema não se consegue adaptar e está sempre a adaptar-se ao estímulo. Isto é particularmente importante. Nós fizemos aqui, viemos para este congresso e trouxemos 2 trabalhos para avaliarmos a função neuromuscular a nível das fibras e, por exemplo, a nível de mobilidade do nervo mediano. De facto, existem resultados muito interessantes. Existe também, por exemplo, através de dados de eletromiografia, em que a função neuromotora também melhorou através das microcorrentes. Portanto, aqui podíamos utilizar várias técnicas. Falou-se do exercício, falou-se da farmacologia, outro tipo de neuromodulações. Portanto, é tudo válido. Obviamente, esta equipa multidisciplinar é o que faz sentido. Agora, aqui uma parte importante e um dos pontos que eu mais quero ressalvar é não esquecer a questão do padrão motor, analisar os padrões, e cada pessoa tem um padrão, cada pessoa tem a sua individualidade, e relacionar padrões motores com dor. E relacionar também, no meio, o sistema nervoso autónomo, que é um mediador potentíssimo dessa função. Portanto, a mente, quando se abre uma nova ideia, jamais volta ao seu estado anterior. Portanto, muito obrigado.